Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 218 e faremos a leitura dos capítulos 40, 41 e 42 do livro de Isaías. Então vamos lá, capítulo 40. Consolo para o povo de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá. Aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Capítulo 41. O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas. Que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada eles o reduz a pó,
Com um arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu os fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer: ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir. Ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Capítulo 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz o Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio, antes de surgirem eu as declaro a vocês.
Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar, e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito. Gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas, e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é o cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.